Filosofia Pesada hoje traz os piores lançamentos de 2024. Vocês que acompanham esse canal já devem ter notado que eu não costumo ficar falando mal de álbuns, artistas, pessoas, livros, filmes, nada disso. Eu gosto de falar apenas daquilo que eu acho realmente bom. Mas hoje eu vou contar para vocês algumas decepções de 2024 no que diz respeito a lançamentos. Acompanhe. Muito bem, vamos então falar mal, já que é uma coisa que a internet adora, não é mesmo? Bem, mas eu não vou falar de tudo de ruim que aconteceu em 2024 e nem de todos os lançamentos terríveis que o ano passado apresentou. O que eu vou falar hoje é apenas de alguns lançamentos de álbuns que realmente me decepcionaram de alguma forma. Os primeiros que eu vou citar aqui na lista dos internacionais nem são assim tão ruins, mas também ficaram longe da excelência dos melhores do ano. Vocês devem ter acompanhado as duas listas que eu apresentei de melhores do ano passado, internacionais e nacionais. Então agora eu vou falar dos piores lançamentos de 2024, nacionais e internacionais. Com relação aos nacionais, eu não vou citar muitos álbuns não. Vou citar talvez uma banda que, bem vista, digamos assim, no meio, né? Embora não seja uma banda de metal, mas que realmente tem um trabalho importante, tanto do ponto de vista ideológico, como também musical. O show dessa banda que eu vou falar é, inclusive, um show muito bom. Eu fui num show do Black Pantera, no Sesc Belenzinho, em 2024, e eu gostei bastante. Bem, não é o tipo de som que eu mais escuto, né? Que é ali uma coisa mais hardcore, tal, mais punk, talvez, com a mensagem antirracista, né? E em alguns momentos até um crossover, thrash metal. Mas em geral, a banda, ela tem os seus primeiros trabalhos são bastante agressivos, né? Bastante violentos em alguma maneira. Mas nesse último álbum, Perpétuo, a banda optou por fazer uma sonoridade um pouco mais acessível ao grande público. Um pop rock que tem, digamos, a sua pertinência, até porque temos pouca coisa boa nesse gênero aí no cenário nacional, mas em relação ao álbum anterior, esse álbum Black Pantera chamado Perpétuo realmente não me agradou tanto. Mas vou deixar aqui de fora o Black Pantera, é apenas uma menção, né? Eu vou falar, na verdade, de dois trabalhos de bandas do underground que me desagradaram. Uma banda lá do Pará chamada Eternal Darkness 666 lançou em 2024 esse álbum aqui chamado The Serpent Jormungandr, né? É uma referência aí à mitologia nórdica, né? E é um álbum que tem aí todo um cuidado visual na capa, na apresentação dos músicos, né? Tem o apoio de uma série de selos, mas quando eu fui ouvir, eu me decepcionei bastante, porque é uma banda que já está aí há bastante tempo, né? Então eu imaginava um trabalho de uma qualidade sonora melhor, mas realmente, para mim, assim, não agradou. Uma outra banda que lançou seu primeiro álbum de estúdio, uma banda do Rio de Janeiro, chamada Exen Zabá. Esse trabalho aqui se chama Dramatic Dreams e foi lançado pela Eclipse Lunaris Productions. Bem, e é um trabalho também, né? A banda tem um nome muito legal, Exen Zabá, tem, né, uma arte de capa muito bem feita, inclusive pelo meu amigo Yoderman Zartan, mas realmente também é um trabalho que, do ponto de vista sonoro, não me agradou, né? Me decepcionou bastante, eu esperava mais, né? Pelo título, pela apresentação, pelos predicados, né? Mas eu acho que Doom Metal tem que ser feito de uma maneira melhor, né? Eu acho que a sonoridade desse álbum aqui é de uma demo, assim, ainda muito incipiente, né? Então foi um trabalho que ficou, na minha opinião, longe dos melhores lançamentos do gênero em 2024. Bem, agora vamos falar de lançamentos internacionais. Eu vou começar aqui com uma lista de álbuns, vou citar aqui 5 álbuns que até são bons, mas que ficaram
na minha opinião, bem longe assim dos melhores lançamentos do ano passado. E vou começar falando de 3 lançamentos que dizem respeito ao universo do Iron Maiden, né? O Maiden Verso, né? 3 lançamentos dos seus 3 vocalistas. Curiosamente, no ano passado, os 3 vocalistas do Iron Maiden lançaram discos. Começando pelo Blaze Bayley, que lançou Circle of Stone, é o 11º álbum de estúdio, salvo engano, do Blaze Bayley, né? Que realmente seguiu aí uma carreira bastante produtiva depois de sua saída do Iron Maiden. E lançou no ano passado um álbum que recebeu alguns elogios, né? E eu realmente escutei, achei bom. Não pude ainda adquirir a mídia física, pretendo até me aprofundar mais na obra do Blaze Bayley. Então eu acho até que é um álbum de heavy metal razoável. Assim como o falecido vocalista do Iron Maiden, né, o Paul Di'Anno, lançou no ano passado o último trabalho, junto com 2 guitarristas da Croácia, né, ali do leste europeu, que o acompanhavam aí na sua carreira solo nos últimos anos. O álbum se chama War Horse, Paul Di'Anno's War Horse. É um álbum razoável, eu acho que até é uma despedida digna do Paul Di'Anno, um bom álbum de estúdio, sem muitas pretensões, bem feito, bem gravado, né, mas também nada assim muito notável. E é engraçado que o adesivo aqui de promoção do álbum da Hellion, né, traz aqui uma foto do Paul Di'Anno com o Bruce Dickinson, né, eles trocando aí figurinhas, né, e justamente o Bruce Dickinson aqui mostrando o The Mandrake Project, né, no caso aqui salvo engano, é a capa do primeiro single, né, que ele lançou do The Mandrake Project, que é um álbum que eu achei razoável, não achei um álbum ruim, né? Na discografia do Bruce Dickinson, que é uma discografia, né, razoável, mas também sem grandes momentos, na minha opinião, esse trabalho até faz um trabalho digno, mas está longe, na minha opinião, de merecer figurar na lista dos melhores lançamentos de 2024, né? Acho um álbum interessante, especialmente as 4 ou 5 primeiras músicas, mas a segunda metade eu já acho um pouco mais fraco. Então, The Mandrake Project não é dos piores lançamentos de 2024, mas está longe dos melhores. Assim como também ficou longe dos melhores o último álbum do Satan, né? O Songs in Crimson, lançado no Brasil, né, na mídia física pela Urubus Records, sob licença da Metal Blade. Esse álbum do Satan, né, um álbum que mantém, digamos assim, o padrão dessa banda, que não tem assim grandes variações. Eu já comentei toda a discografia do Satan, e nos últimos anos, depois que ela voltou, né, a produzir novos álbuns, né, há cerca de 10 ou 15 anos, a banda tem lançado trabalhos muito bons, né, como o último trabalho lançado de 2022, que eu achei um álbum realmente muito bom. Mas esse aqui é apenas razoável, um álbum que mantém, digamos assim, o padrão, mas também fica longe de figurar entre os melhores álbuns desta banda. E o mesmo pode ser dito de outra banda tradicional do heavy metal europeu, que é o Accept, que lançou Humanoid em 2024. Né? Um trabalho que mantém também o padrão sonoro dessa banda nos últimos anos, né? Mas que eu também inspirava mais. Assim, eu nunca fui assim tão grande fã do Accept, não conheço toda a discografia da banda. Eu ouvi, na verdade, no Spotify a faixa Unbreakable e achei que esse álbum realmente merecia o meu investimento e a minha atenção. E eu ouvi 1, 2, 3 vezes e achei apenas um álbum razoável, né? Não chega a ser uma grande decepção, mas também não é algo que me entusiasmou tanto. Agora sim, vamos para 5 grandes decepções e um álbum que eu vou colocar no topo infame dessa lista que eu realmente achei muito ruim. Mas vamos de decepções. E vou começar com uma banda, um projeto musical que tem sido muito elogiado pela crítica, mas que eu não acho lá essas coisas, que é o Midnight, que lançou esse álbum aqui em 2024, chamado Hellish Expectations, Expectativas Infernais. E eu realmente fiquei com grande expectativa, porque esse álbum foi muito elogiado,
esteve em algumas listas como um lançamento de destaque do thrash metal em 2024, inclusive o Gastão Moreira citou esse álbum, mas eu achei um álbum bastante genérico, são apenas 25 minutos de um thrash metal bastante genérico. Tudo bem que faz falta, talvez, bandas que ofereçam uma coisa mais direta, né? Mas essa daqui, né, em relação aos trabalhos anteriores, não há nenhuma novidade e nada que seja tão notável, né? E eu acho particularmente estranho que, para um tipo de sonoridade tão básica, né, você precisa de um músico de estúdio, ao invés de uma banda real, um power trio, por exemplo, né, já que a proposta aqui é fazer uma certa mistura ou uma certa imitação do Venom, né? Então eu achei bastante genérico, nada de que merecesse assim todo esse destaque que recebeu da crítica esse álbum do Midnight Hellish Expectations. Bem, se o Midnight oferece algo muito básico e até tosco, por outro lado, bandas que exageram na superprodução também não me agradam, como é o caso do Wintersun, que lançou o segundo volume da saga Time 2, né? O primeiro volume dessa série, né, foi lançado há mais de 10 anos, ou há 10 anos atrás, né, em 2014. E agora, em 2024, a banda lançou o tão aguardado segundo volume, a tão aguardada continuação de Time. Bem, e o que eu achei? Né? Como, em geral, também a crítica nesse ponto, né, concorda comigo, esse álbum ele não superou as expectativas, pelo contrário, ficou um tanto aquém. E o que eu acho é que, embora tenha momentos interessantes, né, toda um diálogo ali com a musicalidade oriental, eu achei bastante, sabe, alguma coisa tão bem produzida ou tão super produzida que parece bastante artificial, né? A bateria, em alguns momentos, né, parece, e talvez de fato seja bateria eletrônica, então fica algo realmente muito artificial, né? Então, realmente não me agradou esse álbum do Wintersun. Bem, que mais podemos citar no âmbito das decepções? Uma banda que eu tenho escutado muito nos últimos anos e que lançou um trabalho apenas razoável foi o Swallow the Sun, com esse álbum branco chamado Shining. Foi lançado no Brasil pela Urubus Records, né? Um trabalho, né, sobre o qual a gente sempre, né, o Winter Sun, ou melhor, o Swallow the Sun, né, falando, né, do Winter Sun, depois Swallow the Sun, uma banda que eu gosto bastante, ela faz um death doom metal, assim, bastante melodioso, né, inclusive agora o vocalista dessa banda foi convidado para fazer uma turnê com o My Dying Bride, mas eu achei esse álbum realmente muito melódico demais, faltou um pouco o doom e a densidade dos trabalhos anteriores, e é curioso porque, embora muitas críticas do âmbito internacional, né, destacaram esse álbum como uma decepção, né, muitos, inclusive, canais aqui no YouTube que eu sigo, lá da gringa, colocaram esse trabalho como decepcionante, mas a Road Crew deu nota 10 para esse trabalho, que, na minha opinião, não merece essa nota. Também não acho que é o pior lançamento do ano passado, né? Embora talvez seja um dos mais decepcionantes. Swallow the Sun com Shining. Bem, uma outra banda que está um pouco aí nesse universo Doom, Death, Doom e depois gótico, né? É o Tribulation, que lançou no ano passado Sub Rosa in Eterno, né? Um trabalho onde a banda realmente decidiu fincar o pé no gótico, né? E em muitos momentos nem apenas gothic metal, mas gótico mesmo, pós-punk, né? De uma maneira bastante, podemos dizer corajosa, talvez, mas até bastante esperada, assim, nada muito surpreendente, porque a banda realmente já vinha sinalizando esse direcionamento. E eu gostei. Olha, não é um trabalho tão ruim, mas eu achei que a banda, né, se ela mantivesse, digamos assim,
aura mais sinistra, mais pesada, mais diabólica, me agradaria mais. Esse direcionamento, francamente comercial, não me agradou mesmo, e eu achei bastante artificial mesmo, bastante apelativo, né? É diferente de outras bandas que realmente são mais vinculadas a essa sonoridade mais limpa, mais doce, né? Como, por exemplo, o Moonspell, né? Ou mesmo, né, bandas que são realmente bandas de gothic metal, como uma banda que lançou um trabalho muito elogiado no passado, que é o Unto Others, né? Bem, mas esse novo álbum, então, do Tribulation, realmente ficou como uma das grandes decepções para mim em 2024. Mas o álbum que eu comprei, que foi a pior compra que eu fiz em termos de custo-benefício, né? Porque entregou, assim, a pior decepção quando eu coloquei para tocar, esse álbum aqui do Pain, I Am, né? I Am Pain, dor, e dói mesmo, dói o ouvido escutar esse álbum, né, desse projeto do Peter Tägtgren, né, do Hypocrisy. Ele que é um músico que eu admiro bastante, não apenas pelo Hypocrisy, mas por conta do trabalho que ele fez de produção de álbuns, né, como vários álbuns como o Immortal, até mesmo Celtic Frost, o Monotheist, né, ele produziu. Mas, de fato, né, essa banda, na verdade, é uma banda que eu nunca prestei muita atenção, né, e até fui um pouco desatento, né. Eu tenho um ou outro álbum dessa banda, né. Esse projeto é um projeto, de fato, de metal industrial, né, vamos chamar assim, mas tem também algumas pitadas ali meio deathcore, né, ou metalcore, melhor dizendo, né. No vídeo do Hipócrise eu cometi um ato falho em dizer que o Pain era deathcore, e não é deathcore, é industrial, mas tem em algumas, né, e eu ouvi um pouco da discografia, tem algumas faixas com umas bases um pouco mais pesadas e ali meio próximo do metalcore, né, metalcore mais moderno. Mas como metal industrial também não me agrada, porque é um trabalho, como é também os álbuns do Pain, muito para frente, muito alegre, né, músicas dançantes, não combina, digamos assim, não orna com a produção do Peter Tägtgren. E é um trabalho bastante inferior se a gente compara com outro álbum do gênero lançado em 2024, como foi o álbum do Marilyn Manson, né? One Assassination Under God, que eu achei um álbum realmente muito bom, por conter um peso, né, e uma aura sinistra que esse álbum aqui em nenhum momento consegue reproduzir. Então, esse daqui realmente foi um álbum que eu me arrependi de ter comprado. E vocês, o que vocês acharam aí dos piores lançamentos de 2024? Escrevam aí e me digam quais foram os álbuns que te decepcionaram em 2024. Se vocês não viram também os outros vídeos que eu falo aí dos lançamentos e relançamentos do ano passado. Continuem acompanhando esse canal se vocês leem filosofia e escutam metal. Até mais.